Minha mãe me humilhou na frente de todos em um restaurante lotado. Eu estava celebrando a maior conquista da minha vida. Mas o que ela fez depois foi imperdoável. Dias depois, recebi uma ligação do hospital que mudou tudo para sempre. Antes de continuar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que mexem com o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora vem comigo que essa história vai te surpreender do começo ao fim. O restaurante estava lotado naquela noite de sábado. Eu tinha reservado uma mesa especial para comemorar a promoção que finalmente consegui depois de 3 anos trabalhando na mesma empresa. Convidei minha mãe, meu padrasto e minha irmã mais nova para celebrar comigo. Era um momento importante na minha vida. Eu tinha conquistado a posição de gerente regional e estava orgulhoso do meu esforço. Quando chegamos, o maitre nos conduziu até uma mesa próxima à janela com vista para a cidade iluminada. Pedi uma garrafa de vinho e estava prestes a fazer um brinde quando minha mãe começou. Gerente regional, ela disse com um sorriso sarcástico que conhecia tão bem. Ainda é só um empregadinho, né, filho? Não é como se tivesse se tornado dono da empresa. Senti o sangue subir para o meu rosto, mas tentei manter a compostura. Mãe, é uma grande conquista. Trabalhei muito por isso, respondi calmamente. Ela deu de ombros e olhou para o cardápio como se eu não tivesse falado nada. Meu padrasto, sempre tentando aliviar a tensão, mudou de assunto rapidamente, mas eu já sentia o peso daquelas palavras. Durante o jantar, cada vez que eu tentava compartilhar algo sobre meu trabalho ou meus planos futuros, minha mãe encontrava uma forma de diminuir minhas conquistas. Quando mencionei que estava pensando em fazer um MBA, ela riu alto. MBA? Para quê? Você mal terminou a faculdade na idade certa. Lembra que reprovou naquelas matérias? As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar discretamente. Minha irmã, Sofia, apenas 12 anos na época, tentou me defender. Mas o Lucas está indo bem, mãe. Ele até comprou um carro novo. Minha mãe virou-se para ela com aquele olhar severo. Um carro financiado não é conquista, querida. É dívida. Eu estava mortificado. Aquilo não era apenas crítica. Era humilhação deliberada em público. O pior momento veio quando o garçom trouxe a sobremesa. Eu tinha pedido um petit gâteau com uma vela, pensando em fazer daquilo uma celebração memorável. Quando chegou à mesa, minha mãe olhou para mim com desdém. Que infantilidade, Lucas! Você já tem 28 anos e ainda precisa de festinha para tudo? Quando vai crescer e assumir responsabilidades de verdade? Senti as lágrimas queimando nos meus olhos, mas me recusei a chorar. Paguei a conta em silêncio. Deixei uma gorjeta generosa para o garçom que havia testemunhado toda aquela humilhação e saí do restaurante sem dizer uma palavra. No carro sozinho, finalmente deixei as lágrimas caírem. Por que minha própria mãe não conseguia se alegrar com minhas conquistas? Por que ela sempre precisava me diminuir? Naquela noite, tomei uma decisão. Eu me afastaria dela por um tempo. Precisava proteger minha saúde mental e minha autoestima. Não respondi suas mensagens pelos dias seguintes, ignorei suas ligações. Eu estava machucado demais para falar com ela. Os dias seguintes foram estranhos e solitários. Eu estava acostumado a falar com minha mãe quase todos os dias, mesmo que nossas conversas frequentemente terminassem em críticas ou comentários ácidos. Agora, havia apenas silêncio. Meu telefone tocava com frequência, era ela, mas eu não atendia. Ler suas mensagens me causava uma dor física no peito. Lucas, por que você não atende minhas ligações? Dizia uma mensagem. Você está sendo dramático demais, dizia outra. Não foi para tanto o que eu disse, você sempre foi muito sensível, continuava ela, sem nunca realmente se desculpar ou reconhecer o quanto suas palavras me haviam machucado. Cada mensagem me deixava mais convencido de que tinha tomado a decisão certa ao me afastar. No trabalho, tentava me concentrar em minhas novas responsabilidades como gerente regional. A equipe tinha me recebido bem, e eu estava determinado a provar meu valor. Organizei reuniões, revisei processos, propus novas estratégias. Manter-me ocupado era a única forma de não pensar na situação com minha mãe. Mas à noite, sozinho em meu apartamento, os pensamentos voltavam com força total. Sofia me mandou uma mensagem no 3º dia. Lucas, a mamãe está triste. Ela não entende porque você não fala com ela. Minha irmã era muito jovem para compreender toda a complexidade da situação. Como explicar para uma criança de 12 anos que amor materno não deveria vir acompanhado de humilhação constante? Como fazer com que ela entendesse que eu precisava daquele distanciamento para sobreviver emocionalmente? Respondi para Sofia com carinho, explicando que estava tudo bem, que eu só precisava de um tempo.
Não é nada com você, Sophie. Você é minha irmãzinha preferida e eu te amo muito. Só estou resolvendo algumas coisas. Ela enviou um emoji de coração, e aquilo me aqueceu por dentro. Pelo menos alguém da família parecia se importar com meus sentimentos sem julgamentos. Meu padrasto, Roberto, também tentou mediar a situação. Ele me ligou no quarto dia. Lucas, sei que sua mãe pode ser difícil às vezes, mas ela te ama, você sabe disso, né? Eu suspirei. Roberto era um homem bom, mas ele não entendia, ou escolhia não entender, que amor não justifica abuso emocional. Roberto, eu sei que ela me ama, mas o jeito como ela demonstra isso está me destruindo. Preciso de espaço. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu entendo, garoto. Só não deixe muito tempo passar, está bem? A vida é curta demais para guardar mágoas. Agradeci sua preocupação e encerrei a ligação. Mágoa. Será que era apenas mágoa? Ou era autopreservação? Eu não tinha certeza, mas sabia que não podia continuar me expondo àquela dinâmica tóxica. Durante aquela semana de silêncio, refleti muito sobre minha relação com minha mãe. Lembrei de episódios da infância, quando tirei nota 10 em matemática e ela disse que era fácil demais, qualquer um conseguiria. Quando ganhei uma competição de redação na escola e ela comentou que devia ter sido falta de concorrência. Quando passei no vestibular e ela questionou se aquela universidade era realmente boa. Um padrão se desenhava claramente, ela nunca conseguia simplesmente se orgulhar de mim. Conversei com meu terapeuta Dr. Henrique, que eu tinha começado a ver alguns meses antes justamente por causa dessas questões familiares. Lucas, você está estabelecendo limites saudáveis, ele me disse durante nossa sessão. Isso não é egoísmo, é cuidado próprio. Sua mãe precisa entender que suas palavras têm consequências. Aquelas palavras me deram forças para manter minha decisão. No 7º dia de silêncio, algo inesperado aconteceu. Eram 9 da noite quando meu telefone tocou. Não era minha mãe dessa vez, era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez aceitar a ligação. Alô? Uma voz feminina que não reconheci respondeu do outro lado. Lucas? Aqui é a enfermeira Carla, do Hospital São Lucas. Estou ligando porque seu nome está como contato de emergência de Mariana Ferreira. Meu coração disparou. Mariana era minha mãe. O que aconteceu? Ela está bem? A enfermeira manteve um tom profissional, mas pude detectar urgência em sua voz. Ela deu entrada no pronto-socorro há cerca de 1 hora com fortes dores abdominais. Estamos fazendo exames, mas seria importante você vir até aqui o mais rápido possível. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento simplesmente desapareceram naquele momento. Só restou medo, medo de perdê-la, medo de que nosso último encontro tivesse sido aquele jantar horrível, medo de nunca ter a chance de ouvir um pedido de desculpas ou conseguir reconstruir nossa relação. Peguei as chaves do carro e dirigi até o hospital violando vários limites de velocidade. Minha mente estava acelerada, criando cenários cada vez piores. E se fosse algo grave? E se ela estivesse morrendo? Como eu viveria sabendo que passei a última semana ignorando suas ligações? A culpa começou a corroer meu peito. Quando cheguei ao hospital, encontrei Roberto e Sofia na sala de espera. Minha irmã correu para me abraçar assim que me viu, e eu a apertei com força. O que os médicos disseram? Perguntei a Roberto, que parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ainda estão fazendo exames. Suspeitam de apendicite, mas querem descartar outras possibilidades primeiro. Sentamos juntos naquelas cadeiras desconfortáveis de plástico, mergulhados em um silêncio pesado. Sofia segurava minha mão, e eu podia sentir suas pequenas mãos tremendo. Ela vai ficar bem, não vai, Lucas? Engoli seco e apertei sua mão. Vai sim, Sophie. A mamãe é forte. Eu precisava acreditar naquelas palavras tanto quanto ela. Depois do que pareceu uma eternidade, o médico finalmente apareceu. Familiares de Mariana Ferreira? Todos nós nos levantamos de um salto. O médico, um homem de meia idade com óculos e um jaleco impecavelmente branco, nos fez um gesto para nos sentarmos. A situação está sob controle por enquanto. Confirmamos que é apendicite aguda. Precisamos fazer uma cirurgia de emergência para remover o apêndice. É grave? Perguntou Roberto com a voz embargada. O médico explicou os procedimentos, os riscos, a necessidade de agir rapidamente. É uma cirurgia relativamente comum, mas como o apêndice está inflamado, há riscos de complicações se não agirmos logo. Precisamos que assinem os termos de consentimento. Roberto assinou com mãos trêmulas. Posso vê-la antes da cirurgia? Perguntei ansiosamente.
O médico hesitou por um momento, mas acabou concordando. Rapidamente. Ela está sendo preparada agora. Uma enfermeira me conduziu até uma sala de pré-operatório. Lá estava minha mãe, pálida e visivelmente assustada, deitada em uma maca com soro no braço. Quando nossos olhares se encontraram, vi lágrimas brotarem em seus olhos. Lucas, você veio. Aproximei-me e segurei sua mão que estava gelada. Claro que vim, mãe. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Eu pensei, depois daquela noite, eu pensei que você me odiasse. Minha garganta apertou. Eu nunca poderia odiar você, mãe. Eu preciso te dizer uma coisa, ela disse rapidamente, como se temesse que o tempo fosse acabar antes que pudesse falar. Se eu não sair dessa cirurgia. Interrompi imediatamente. Não fale assim. Você vai ficar bem. Mas ela insistiu, suas palavras saindo apressadas e emocionadas. Me escuta, por favor. Eu fui horrível com você. No restaurante durante toda a sua vida. Eu sei disso. Mãe, você não precisa. Mas ela continuou, as palavras saindo em um fluxo desesperado. Você precisa saber a verdade, Lucas. Precisa entender porque eu sempre fui assim com você. E então, naquele momento improvável, em uma sala de hospital minutos antes de uma cirurgia, minha mãe começou a revelar segredos que mudariam tudo. Quando eu tinha a sua idade, começou minha mãe com a voz fraca mais determinada, eu também tinha sonhos. Queria ser arquiteta. Tinha planos, ambição, vontade de conquistar o mundo. Ela pausou, tomando fôlego. Então descobri que estava grávida de você. Seu pai, ele não quis assumir a responsabilidade. Sumiu antes mesmo de você nascer. Eu sabia dessa parte da história, mas nunca tinha ouvido minha mãe falar sobre isso com tanta emoção crua. Tive que largar a faculdade no 3º ano. Meus pais me ajudaram, mas eu me sentia um fracasso completo. Todos os meus amigos estavam se formando, conseguindo empregos incríveis, viajando pelo mundo. E eu estava lá com um bebê morando de novo na casa dos meus pais, trabalhando em empregos que odiava só para colocar comida na mesa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Eu te amava, Lucas. Deus sabe que eu te amava. Mas também tinha ressentimento. E quanto mais você crescia e começava a alcançar seus sonhos, mais eu me lembrava de tudo que eu tinha perdido. Cada conquista sua era um lembrete do que eu nunca tive. Meu coração estava partido. Nunca tinha imaginado que ela carregava tanta dor. Isso não justifica como te tratei, ela continuou rapidamente. Nada justifica. Mas você precisa entender que quando eu diminuía suas conquistas, não era porque elas não fossem importantes. Era porque me lembravam da minha própria sensação de fracasso. Estava projetando em você toda a frustração que sentia comigo mesma. Ela segurou minha mão com mais força. Quando vi você naquele restaurante, tão orgulhoso da sua promoção, tão cheio de vida e possibilidades, eu senti inveja. Inveja do meu próprio filho. A honestidade brutal daquelas palavras me deixou sem fala por um momento. Mãe, tentei dizer algo, mas ela me interrompeu. Deixa eu terminar, por favor. Tenho mais coisas para te contar antes de entrarem na cirurgia. Ela respirou fundo, reunindo forças. Essa última semana, quando você parou de falar comigo, foi a pior da minha vida. Não apenas porque eu sentia sua falta, mas porque finalmente tive tempo para pensar de verdade sobre como tenho sido com você. Roberto conversou comigo, ela continuou. Ele me disse coisas que eu não queria ouvir, mas que precisava. Disse que eu estava perdendo meu filho por causa do meu orgulho e da minha amargura. Que eu tinha que escolher entre meu ressentimento e meu relacionamento com você. E então, quando as dores começaram hoje, tudo que eu conseguia pensar era que eu poderia morrer sem nunca ter te pedido perdão de verdade. A enfermeira apareceu na porta. Senhora Ferreira, precisamos levá-la agora. Minha mãe agarrou minha mão com desespero. Lucas, me perdoa. Por favor, me perdoa por todos esses anos de críticas, de humilhações, de nunca ter sido a mãe que você merecia. Me perdoa por ter deixado minha dor interferir no meu amor por você. Ela estava soluçando agora. Eu te amo tanto, filho. E estou tão orgulhosa de você. Da promoção, do carro, do MBA que você quer fazer, de tudo. Você é incrível, e eu fui uma idiota por não ter te dito isso antes. Inclinei-me e beijei sua testa. Eu te perdoo, mãe. E eu te amo também. A equipe médica começou a empurrar a maca para fora da sala. Quando você sair da cirurgia, vamos conversar direito, está bem? Vamos recomeçar. Ela acenou com a cabeça, ainda chorando, enquanto desaparecia pelo corredor. Fiquei ali parado, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Voltei para a sala de espera em um estado de choque emocional. Sofia e Roberto me olharam expectantes. Como ela está? Perguntou minha irmã. Assustada, mas forte respondi sentando-me entre eles.
Não mencionei a conversa que tivemos, aquilo era entre mim e minha mãe, pelo menos por enquanto. Roberto me deu um tapinha nas costas em um gesto de solidariedade silenciosa. As horas seguintes foram agonizantes. Cada minuto parecia se arrastar como uma hora. Sofia adormeceu encostada em mim em algum momento, e eu fiquei ali imóvel para não acordá-la, enquanto minha mente não parava de repetir as palavras da minha mãe. Ela tinha me pedido perdão. Tinha explicado, não justificado, mas explicado seu comportamento. Tinha admitido seus erros de uma forma que eu nunca imaginei que ela fosse capaz. Pensei em todos os momentos dolorosos da minha vida em que ela tinha sido crítica, em todas as vezes que suas palavras me fizeram duvidar do meu próprio valor. Mas agora, com sua confissão, eu conseguia ver aqueles momentos através de uma nova lente. Não eram ataques contra mim, eram reflexos da própria dor dela. Isso não apagava o sofrimento que causaram, mas de alguma forma tornava tudo mais compreensível, mais humano. Eventualmente, o médico retornou. Eram quase 2 da manhã. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou com um sorriso cansado. Removemos o apêndice sem complicações. Ela está na recuperação agora e deve acordar da anestesia em breve. O alívio que senti foi tão intenso que minhas pernas quase fraquejaram. Roberto abraçou Sofia, que tinha acordado com a notícia, e os três nos abraçamos ali, gratos e exaustos. Os dias seguintes foram um borrão de idas e vindas ao hospital. Eu tirei folga do trabalho para poder ficar com minha mãe durante sua recuperação. Pela primeira vez em anos, nossa relação não era permeada por tensão ou crítica, havia apenas cuidado genuíno e conversas honestas. Naqueles momentos vulneráveis com ela ainda fraca da cirurgia, construímos pontes sobre abismos que haviam existido por décadas. No segundo dia após a operação, quando ela estava mais alerta e já sem tantos tubos conectados, tivemos nossa primeira conversa real. Eu estava sentado ao lado da cama dela, descascando uma laranja que tinha trazido. Lucas, ela disse suavemente, sobre o que eu te contei antes da cirurgia. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Mãe, você não precisa. Não, eu preciso, ela insistiu, ajeitando-se desconfortavelmente na cama. Eu falei aquilo sob pressão, achando que poderia morrer, mas agora que estou fora de perigo, quero que saiba que cada palavra era verdadeira. E quero me aprofundar nisso, se você estiver disposto a me ouvir. Puxei a cadeira para mais perto e segurei sua mão. Estou ouvindo. Ela começou a me contar sobre a vida dela antes de mim. Sobre como era uma aluna brilhante, sempre tirando as melhores notas. Como ganhou uma bolsa parcial para estudar arquitetura em uma universidade particular. Como conheceu meu pai biológico em uma festa do curso e se apaixonou perdidamente. Ele era carismático, engraçado, parecia ter o mundo nas mãos, ela disse com um sorriso amargo. Mas era imaturo e irresponsável. Quando contei sobre a gravidez, ele simplesmente desapareceu. Ouvi histórias que nunca tinha ouvido antes. Sobre como meus avós, embora a amassem, ficaram desapontados e a fizeram sentir que tinha arruinado sua vida. Sobre como ela tentou conciliar a maternidade com os estudos por alguns meses, mas acabou não conseguindo. Sobre a depressão que enfrentou nos primeiros anos da minha vida. Eu olhava para você e sentia amor, mas também sentia que minha vida tinha acabado aos 21 anos, ela confessou, com lágrimas nos olhos. Com o tempo, aprendi a amar ser sua mãe, ela continuou. Mas aquele ressentimento inicial nunca foi completamente embora. E piorou quando você começou a crescer e ter sucesso nas áreas que eu tinha sonhado para mim mesma. Você era inteligente, dedicado, conquistava coisas com uma facilidade aparente. E em vez de me alegrar, eu sentia inveja mesmo. E ódio de mim mesma por sentir inveja. A honestidade crua daquelas confissões era dolorosa, mas também libertadora. Pela primeira vez eu entendia que o comportamento da minha mãe nunca tinha sido realmente sobre mim, era sobre ela e suas feridas não curadas. Mãe, obrigado por me contar tudo isso, eu disse calmamente. Mas agora preciso te contar como isso me afetou. E então fui eu quem abriu o coração. Falei sobre as noites em que chorava no travesseiro depois de alguma crítica particularmente dura. Sobre como desenvolvi síndrome do impostor no trabalho, sempre achando que não era bom o suficiente. Sobre relacionamentos que sabotei porque não acreditava que merecia amor incondicional. Sobre a terapia que comecei justamente para lidar com a relação que tínhamos. Cada crítica sua não era apenas uma palavra, se expliquei. Era uma confirmação da minha crença interna de que eu era inadequado. Minha mãe chorou enquanto eu falava, levando a mão livre ao rosto. Meu Deus, Lucas! Eu não tinha ideia de que tinha causado tanto dano. Quero dizer, eu sabia que era dura com você, mas nunca dimensionei. Ela soluçou. Como você pode me perdoar depois de tudo isso? Respirei fundo.
Porque você está aqui, agora, ouvindo e reconhecendo. Porque está disposta a mudar. E porque, apesar de tudo, você é minha mãe e eu te amo. Mas preciso que entenda, continuei firmemente, que perdoar não significa esquecer ou voltar a como as coisas eram. Precisamos construir uma nova relação, baseada em respeito mútuo e limites saudáveis. Se voltarmos aos padrões antigos, vou ter que me afastar de novo, e dessa vez pode ser permanente. Ela acenou com a cabeça vigorosamente. Entendo. Farei terapia, trabalharei em mim mesma. Prometo que serei a mãe que você sempre mereceu ter. Ficamos em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos um do outro. Havia tanto a reconstruir, tantas feridas a curar. Mas pela primeira vez, senti que estávamos no caminho certo. Roberto entrou no quarto trazendo café para nós dois. Posso interromper? Minha mãe sorriu para ele com tanto amor que me fez perceber algo importante. Mãe, perguntei depois que Roberto saiu, você é feliz agora? Com Roberto, com sua vida? Ela pensou por um momento antes de responder. Sabe, Lucas, eu sou. O Roberto me ajudou a curar muitas feridas. Mas ainda carrego arrependimento sobre o que poderia ter sido. E isso é algo que preciso trabalhar. Aprender a fazer as pazes com as escolhas que fiz e com o caminho que minha vida tomou. Sorri para ela. Nunca é tarde para isso, mãe. Uma semana depois, minha mãe recebeu alta do hospital. Eu a ajudei a se instalar em casa, organizando seus remédios e certificando-me de que ela teria tudo o que precisava durante a recuperação. Sofia estava animada por ter a mãe de volta e não saía do lado dela. Era tocante ver o cuidado da minha irmã, ainda tão jovem mas já tão carinhosa. Naquela primeira noite, enquanto ajudava minha mãe a se acomodar no sofá, ela me pediu para ficar para o jantar. Roberto tinha preparado uma sopa leve, adequada para a dieta pós-cirúrgica dela. Sentamos todos juntos à mesa, e a atmosfera era completamente diferente daquele jantar desastroso no restaurante apenas 2 semanas antes. Havia leveza, risadas genuínas, conexão real. Lucas, conte para nós sobre seus planos para o MBA, disse minha mãe, pegando-me de surpresa. Era a primeira vez que ela demonstrava interesse genuíno em meus objetivos sem um tom de crítica subjacente. Falei sobre os programas que estava pesquisando, minhas áreas de interesse, como isso poderia impulsionar minha carreira. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes e até oferecendo algumas sugestões baseadas em sua própria experiência, mesmo que incompleta, com educação superior. Eu sempre me arrependi de não ter terminado minha faculdade, ela admitiu. Mas sabe de uma coisa? Estive pensando nesses dias, talvez não seja tarde demais. Talvez eu possa voltar a estudar. Não arquitetura, já passou muito tempo. Mas quem sabe design de interiores? É relacionado e sempre foi uma paixão minha. Seus olhos brilhavam com uma empolgação que eu não via há anos. Roberto sorriu largamente. Eu apoiaria completamente isso, amor. Nos dias que se seguiram, algo notável aconteceu. Minha mãe começou a fazer terapia, como tinha prometido. Ela me contava sobre as sessões, sobre as coisas que estava descobrindo sobre si mesma, sobre os padrões que estava trabalhando para quebrar. Não era fácil para ela se abrir assim, eu sabia, mas ela estava se esforçando genuinamente. E eu respeitava muito isso. 2 semanas após a cirurgia, organizei um almoço na minha casa. Convidei minha mãe, Roberto e Sofia. Queria retribuir o gesto de celebração que tinha tentado fazer naquele restaurante, mas dessa vez em um ambiente controlado onde poderíamos realmente desfrutar da companhia um do outro. Passei a manhã inteira cozinhando, preparando os pratos favoritos de todos. Quando chegaram, minha mãe me abraçou forte na porta. Estou tão orgulhosa de você, filho, ela sussurrou no meu ouvido. Do homem que você se tornou, da casa linda que você tem, de tudo. Senti um nó na garganta. Eram palavras que eu tinha esperado ouvir a vida inteira, e finalmente elas vieram, genuínas e carregadas de amor verdadeiro. Durante o almoço conversamos sobre tudo e nada. Minha mãe me perguntou sobre meu trabalho e genuinamente ouviu minhas respostas. Ela comentou sobre um artigo que tinha lido sobre gestão de equipes e achou que poderia me interessar. Ela compartilhou que tinha se inscrito em um curso online de design de interiores e estava animada para começar. Éramos, pela primeira vez que eu me lembrava, apenas uma família normal conversando e se apoiando mutuamente. Sofia me ajudou a servir a sobremesa, um bolo de chocolate que eu tinha feito seguindo a receita da minha avó. Lucas, isso está delicioso, disse minha mãe, saboreando cada garfada. Você sempre foi bom na cozinha. Lembro de quando tinha uns 10 anos e insistiu em fazer panquecas para o café da manhã. Que bagunça você fez? Ela riu, mas era uma risada afetuosa, não zombeteira. Mas as panquecas ficaram ótimas. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo.
ter memórias positivas compartilhadas, sem o peso de críticas ou comparações negativas. Mãe, eu disse espontaneamente obrigado por estar tentando. Sei que não é fácil mudar padrões de toda uma vida. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Você merece uma mãe melhor, Lucas. E vou passar o resto da minha vida tentando ser isso para você. Depois do almoço, enquanto Roberto e Sofia jogavam videogame na sala, minha mãe e eu ficamos na varanda conversando. Ela me contou mais sobre sua terapia, sobre como estava trabalhando para processar o abandono do meu pai, a depressão pós-parto não tratada, os anos de frustração acumulada. Minha terapeuta me ajudou a entender que preciso me perdoar também, ela disse pensativamente. Não apenas pedir seu perdão, mas perdoar a mim mesma pelas escolhas que fiz e pelas consequências delas. Isso é importante, mãe, concordei. Você não pode carregar culpa para sempre. Fizemos escolhas com as informações e recursos emocionais que tínhamos na época. O que importa é que estamos aqui agora, fazendo melhor. Ela sorriu para mim com um afeto tão puro que senti meu coração aquecer. Estávamos realmente reconstruindo algo bonito dos escombros do que tinha sido. Quando eles foram embora naquela tarde, fiquei na janela vendo o carro se afastar. Havia esperança no meu peito, esperança de que finalmente teríamos o relacionamento que eu sempre quis, esperança de que as feridas do passado poderiam realmente cicatrizar. 3 meses se passaram desde a cirurgia, e a transformação era impressionante. Minha mãe não apenas continuou fazendo terapia religiosamente, como também se matriculou no curso de design de interiores que tinha mencionado. Ela estava radiante, com um brilho nos olhos que eu não via talvez desde nunca. Era como se ela tivesse finalmente se dado permissão para perseguir seus próprios sonhos, mesmo que tardiamente. Nossas conversas telefônicas agora eram sobre os projetos dela, as aulas, os desafios criativos que enfrentava. Lucas, aprendi sobre teoria das cores hoje e é fascinante. Ela dizia animada. Ou, estou trabalhando em um projeto de um quarto infantil e pensei em usar as cores que a Sofia gosta. Havia entusiasmo genuíno em sua voz, e isso me fazia sorrir toda vez. Mas mais importante que isso, ela tinha aprendido a celebrar minhas conquistas também. Quando finalmente me matriculei no MBA, ela foi a primeira pessoa que liguei. Filho, que notícia maravilhosa! Estou tão orgulhosa de você! Ela exclamou sem nenhum rastro de sarcasmo ou diminuição. Isso merece uma comemoração. Que tal um jantar aqui em casa? Vou cozinhar seu prato favorito. Aquele jantar foi tudo que o jantar no restaurante deveria ter sido. Minha mãe tinha decorado a mesa, preparado uma refeição deliciosa e até comprado um pequeno bolo com parabéns, Lucas, escrito em glacê. Fizemos um brinde e pela primeira vez, senti que minha família realmente se alegrava com meu sucesso. Não havia competição, não havia comparações, apenas amor e orgulho genuínos. Roberto me chamou de lado em determinado momento da noite. Sabe, Lucas, você salvou sua mãe. Não apenas no hospital, mas de verdade. Quando você se afastou dela naquela semana, algo quebrou dentro dela. E então, com a cirurgia, ela percebeu que poderia ter perdido você para sempre. Isso a acordou de uma forma que eu nunca consegui fazer em todos esses anos juntos. Suas palavras me tocaram profundamente. Roberto, você também teve um papel importante nisso. Ela me contou que você conversou com ela durante aquela semana, disse coisas difíceis mas necessárias. Ele deu de ombros modestamente. Eu apenas plantei algumas sementes. Você foi quem as regou com seu perdão e disposição para recomeçar. Muitos filhos, depois de uma vida de críticas, simplesmente cortariam relações permanentemente. Você escolheu dar uma chance. No trabalho, eu também estava florescendo. Sem o peso emocional das críticas constantes da minha mãe, sentia-me mais confiante e mais assertivo. Minhas apresentações melhoraram, minhas decisões eram mais firmes. Um dos diretores me chamou para uma reunião particular e elogiou meu desempenho nos últimos meses. Lucas, estamos impressionados com seu trabalho. Continue assim e haverá mais oportunidades de crescimento no futuro. Compartilhei a novidade com minha mãe naquela noite. É porque você acredita em você agora, ela disse pensativamente. E lamento muito que eu tenha contribuído para que você duvidasse de si mesmo por tanto tempo. Mas fico feliz de ver você brilhando agora. Eram palavras simples, mas carregadas de reconhecimento e remorso genuínos. E de alguma forma, isso me ajudou a curar mais uma camada de dor antiga. Sofia também notou as mudanças. Um dia, quando estava visitando minha mãe, minha irmã me puxou para o quarto dela. Lucas, a mamãe está tão diferente agora. Ela sorri mais, está mais leve. E vocês dois? É legal ver vocês conversando sem brigar. Sorri para minha irmãzinha, que era mais perceptiva do que eu imaginava.
As pessoas podem mudar, Sophie, quando querem e quando têm apoio para isso. Minha mãe também começou a se reconectar com velhos amigos da época da faculdade. Ela tinha se isolado socialmente ao longo dos anos, parte por vergonha de não ter terminado o curso, parte por estar consumida pela amargura. Agora, ela organizava encontros, compartilhava suas experiências no curso de design. Até mencionou a possibilidade de abrir um pequeno negócio de consultoria de design de interiores no futuro. Sabe, Lucas, ela me disse durante um café que tomávamos juntos em uma cafeteria perto da minha casa. Sua terapeuta estava certa quando disse que estabelecer limites foi um ato de amor, não de egoísmo. Se você não tivesse se afastado naquela semana, eu provavelmente continuaria no mesmo padrão destrutivo para sempre. Você me forçou a enfrentar as consequências do meu comportamento, e isso me salvou. Tomei um gole do meu café, pensando em suas palavras. Não foi fácil, mãe. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Mas meu terapeuta também me disse algo importante, que eu não podia salvar você ou nossa relação à custa da minha própria saúde mental. Que precisava cuidar de mim primeiro. Ela acenou com a cabeça. E estava absolutamente certo. E estou trabalhando para que você nunca mais precise escolher entre sua saúde mental e nosso relacionamento. Houve momentos difíceis, é claro. Velhos padrões não desaparecem da noite para o dia. Ocasionalmente minha mãe soltava um comentário que beirava a crítica antiga, mas agora ela se pegava imediatamente. Desculpa, isso saiu errado. O que eu quis dizer foi... E então reformulava de uma forma construtiva. Eu apreciava esses momentos porque mostravam que ela estava ativamente trabalhando na mudança, mesmo quando era difícil. E eu também estava trabalhando em mim mesmo. Em terapia, explorei não apenas a relação com minha mãe, mas também como seus padrões tinham afetado outras áreas da minha vida. Aprendi a receber elogios sem imediatamente descartá-los. Aprendi a celebrar minhas próprias conquistas sem esperar validação externa. Aprendi que mereceria amor incondicional, e que estava tudo bem estabelecer limites quando necessário. 4 meses após a cirurgia, no aniversário da minha mãe, organizamos uma surpresa para ela. Convidei alguns de seus amigos da faculdade que ela tinha reencontrado, alguns colegas do curso de design e, claro, família. Quando ela entrou na sala e viu todo mundo ali, começou a chorar. Vocês fizeram isso por mim? Abracei-a. Você merece ser celebrada, mãe. Pelo seu aniversário, pelo seu progresso, por tudo. 6 meses depois daquela noite fatídica no hospital, nossa família tinha se transformado completamente. Minha mãe tinha terminado o curso de design de interiores com honras e começava a pegar seus primeiros clientes. Ver o orgulho em seus olhos ao mostrar seus projetos aquecia meu coração. Ela tinha reencontrado seu propósito, e isso se refletia em tudo que fazia. Meu MBA ia muito bem. As aulas eram desafiadoras e eu fazia conexões valiosas. Minha mãe me ligava após cada apresentação importante, interessada em cada detalhe. Era o tipo de apoio maternal que sempre sonhei ter. Decidimos marcar essa nova fase com uma viagem em família, eu, minha mãe, Roberto e Sofia, para a praia. Apenas 4 dias, mas cheios de significado, tempo de qualidade e novas memórias para equilibrar as antigas. Numa tarde bonita, caminhávamos pela areia enquanto Roberto brincava com Sofia. Minha mãe me entregou um envelope. Dentro havia uma carta manuscrita. Ela listava, uma a uma, as vezes em que tinha sido cruel ou injusta comigo, cada lembrança acompanhada de um pedido sincero de desculpas e do reconhecimento da dor causada. No final, ela escreveu que sabia que não podia apagar o passado, mas que se arrependia profundamente e prometia ser a mãe que eu sempre mereci dali em diante. Chorei ao terminar a leitura. Abraçamo-nos ali mesmo, deixando que o som das ondas lavasse simbolicamente as mágoas antigas. Naquela noite, durante o jantar à beira-mar, brindamos. Aos novos começos, disse Roberto. E as segundas chances, completou minha mãe, olhando para mim. Naquele instante, soube que tínhamos virado uma página. De volta à rotina, nossa dinâmica continuou melhorando. Minha mãe se tornou minha maior incentivadora. Em um projeto difícil do MBA, ficou acordada comigo por videochamada, oferecendo apoio e encorajamento. Sofia também se aproximou mais. Tornei-me seu confidente e mentor, determinado a ser o apoio que precisei encontrar fora da família por tanto tempo. 1 ano depois, voltamos ao mesmo restaurante. Desta vez foi ideia da minha mãe. Ela fez um discurso, reconhecendo publicamente o erro do passado e celebrando minhas conquistas e minha capacidade de estabelecer limites e perdoar. O restaurante ficou em silêncio, e algumas pessoas aplaudiram. Abraçamo-nos emocionados. O resto da noite foi leve, cheia de risadas e planos.
Hoje, 2 anos depois, tenho a relação com minha mãe que sempre sonhei. Ela tem um negócio próspero. Eu terminei o MBA com distinção e recebi outra promoção. Mais importante, construímos uma base sólida de respeito, comunicação e amor saudável. Ainda fazemos terapia. Ainda há desafios. Mas agora temos ferramentas, disposição para ouvir e consciência do valor da nossa relação. Às vezes penso naquela noite no hospital e em como quase nos perdemos. E agradeço pela segunda chance, pela coragem dela em mudar, pela minha em perdoar, por Sofia crescer em uma família mais saudável e por Roberto ser nossa âncora. Minha mãe me humilhou naquele restaurante, é verdade. Mas dias depois tudo mudou para melhor. Porque às vezes é preciso chegar ao fundo para subir a um lugar mais alto, de cura, crescimento e amor verdadeiro. Esta é a nossa história. Uma prova de que nunca é tarde para mudar, pedir perdão e recomeçar. Basta coragem, humildade e amor.